Bora lá, galera. Professor Valdeci aqui, aula de filosofia hoje, tá? Vão organizando aí o material de vocês. Peguem o livro de filosofia, página 162, tá? Eu vou explicar aqui esses dois tópicos que tem aqui nessa página, tá? 162. Já preparem aí também o caderno, que aí no final da aula eu quero que vocês copiem um pouco, um resumo do, do assunto principal aqui desses tópicos, tá? Então vamos lá, procurar acompanhar aí esses tópicos aí, sensação e percepção, página 162. Eu vou fazer uma leitura aqui, vou explicar alguns termos e vocês vão acompanhando aí pelo livro, tá? Sensação e percepção. Aqui nesse tópico aqui vai falar justamente da corrente empírica, da forma de adquirir conhecimento. E aí no final, aqui no segundo tópico, vai fazer a comparação da corrente empírica com a racionalista, as duas percepções que são formas de adquirir conhecimento segundo os estudiosos dessas teorias. Vamos aqui sobre sensação e percepção. Vamos ler esses tópicos aqui e vamos fazer a distinção entre sensação e percepção. O conhecimento empírico ou sensível também é chamado experiência sensível e suas formas principais são a sensação e a percepção. Então vamos focar em distinguir esses dois conceitos aí, tá? A sensação é o que nos dá as qualidades exteriores dos objetos e os efeitos internos dessas qualidades em nós. Sentimos o quente e o frio, provamos o doce e o amargo, tocamos o liso e o rugoso. O rugoso aqui seria o contrário de liso, algo como áspero. Vemos o roxo e o verde, ouvimos o barulho e o silêncio. Ou seja, percebemos o silêncio, né? As qualidades internas que se passam em nosso corpo ou em nossa mente pelo contato com as coisas sensíveis também são sentidas: prazer, dor, desagrado. Então, como vemos aqui, ó, a concepção de sensação está muito ligado às coisas que percebemos pelos cinco sentidos. No caso aqui percebemos pelo tato, o quente e o frio, pelo paladar, o doce e o amargo, por aí vai. Então, tudo que está ligado aos sentimentos tem a ver com essa sensação, com a concepção de sensação. Passa muito por todos os sentidos. Não tem muito interpretação racional. É mais no toque mesmo. Aquilo que a gente consegue comprovar pelos cinco sentidos. Sentir é algo ambíguo, pois o sensível é ao mesmo tempo a qualidade que está no objeto externo e o sentimento que o nosso corpo possui das qualidades sentidas. Por isso, a tradição costuma dizer que a sensação é uma reação corporal imediata, um estímulo externo, sem que seja possível distinguir entre o estímulo exterior e o sentimento interior. Aqui já vai falar mais sobre a sensação. Então, aqui a sensação ela já passa um pouco além de ter o sentimento, a experiência, os cinco sentidos, mas ele passa também pela interpretação. Esse ambíguo quer dizer que pode ter vários significados. Aquela coisa de cada um viver uma experiência, mas cada pessoa tem uma percepção, uma interpretação diferente. Muitos acham, por exemplo, tal coisa é bonito, outros já não acham. E por aí vai. Então, continuando aqui. Quem diz que sente o quente, vê o azul e engole o amargo, mas dizemos que a água está quente, que o céu está azul e que o alimento está amargo. Ou seja, aqui já vem muito a questão da percepção, né? Além da gente poder tocar, no caso da água, a gente pode ver que ela é transparente, no caso o céu, podemos ver que é azul, e podemos até fazer a interpretação, que se é bonito ou não, dependendo aí da forma de cada um ver. Além disso, quando, por exemplo, percebemos a água, não percebemos apenas sua temperatura, mas também sua transparência, seu movimento ou repouso, isso é, várias das suas características.
Ainda que façamos referências a apenas uma qualidade, quando dizemos, por exemplo, nos referimos à temperatura da água, outras sensações, como a transparência, o movimento, estão presentes. Por isso se diz que na realidade não temos uma sensação isolada de outras, e sim várias sensações ao mesmo tempo, ou uma associação, ou síntese. Síntese aqui seria um resumo, um conjunto de sentimentos, de sensações, de várias sensações, um conjunto de várias sensações. Essa síntese é a percepção. Ou seja, vemos que aqui a percepção ela engloba muito mais elementos, digamos assim, do que os sentimentos. Né? Enquanto lá os sentimentos a gente usava apenas os cinco sentidos, passando mesmo pela experiência. Aqui já tem muito mais a ver com a interpretação, ou seja, muito um conceito bem mais amplo. Ver aqui o resumo que eu fiz sobre esses dois tópicos aí, esses dois conceitos aí. Ó. Vamos aqui. Isso aqui no final eu vou deixar, vocês podem pausar e copiar esses dois conceitos aqui. Por exemplo, vamos lá, que eu fiz um resuminho bem direto, bem sucinto mesmo, sobre o conceito de sensação e percepção, segundo tem lá no livro. Que inclusive isso aqui vocês vão precisar posteriormente para responder uma atividade que tem aqui no livro. Na página, vocês podem até depois dar uma olhada lá e já ir se inteirando aí. Ó. Na página 170 tem uma atividade que vai requerer que vocês entendam a diferença entre sensação e percepção. Ó, sensação, que eu coloquei aqui nesse resumo, está ligado aos sentimentos, tem a ver com o que os objetos externos provocam por meio dos nossos cinco sentidos. São as qualidades internas que se passam no nosso corpo e na nossa mente. Sobre percepção, é uma reação corporal imediata a um estímulo externo. Tem a ver com o conjunto de sensações percebidas de uma só vez. É o que a gente acabou de ler aqui no último tópico. Aqui, aliás, na última parte aqui desse primeiro tópico, tá? Então, vamos lá, prosseguindo aqui para o segundo tópico. Ó, inclusive, nessa ilustração aqui, mostra uma pessoa degustando o café, né, um profissional. Nesse caso aqui, é uma pessoa muito treinada. O paladar dele é muito treinado para fazer isso. Uma pessoa leiga que não tem o hábito, por exemplo, de diferenciar os sabores do café, não é capaz de distinguir nem diferença entre os sabores do café. Nesse caso aí, usa os sentidos de uma forma bem apurada mesmo. Vamos lá para o segundo tópico, sobre as perspectivas do empirismo e do racionalismo. Nesse tópico aqui vai tratar de duas concepções, ó, da concepção empirista e da racionalista. Ou seja, a gente vai aprender o que cada uma dessas concepções aqui traz como teoria para poder adquirir o conhecimento, como entendimento. Duas grandes concepções sobre a sensação e a percepção fazem parte da tradição filosófica, a empirista e a racionalista. Então, isso aqui são duas concepções que fazem parte da tradição da filosofia. Para os empiristas, a sensação e a percepção são causadas pela relação entre estímulos externos, órgãos dos sentidos e o cérebro. Depois que esses estímulos agem sobre nossos sentidos e sobre o nosso sistema nervoso, nosso cérebro envia de volta uma resposta que percorre nosso sistema nervoso até chegar aos nossos sentidos, na forma de uma sensação, que pode ser cor, sabor ou odor. Odor aqui no caso seria o cheiro. Ou a forma de uma associação de sensações, numa percepção. Né? Por exemplo, quando percebemos que um objeto é vermelho, quando sentimos um determinado sabor na carne, por exemplo, quando sente um cheiro de uma flor, da rosa. Então, o empirista, a concepção empirista, a própria palavra empírico quer dizer aquele que tem que passar pela experiência, tem que ver para crer. Tá? O empirista, ele tem que passar pela experiência, tem que ser tudo provado por ele mesmo, não tem a ver com, não usa o racional, não usa pesquisa científica nem teoria. Aqui, olha. A sensação é pontual para o empirista, um ponto do objeto externo entra em contato com um de meus órgãos dos sentidos e faz um percurso no interior do meu corpo, indo ao cérebro e voltando às extremidades
sensoriais. Cada sensação é independente das outras, cabendo à percepção unificá-las, ou seja, reunir e organizá-las numa síntese, para que formem um sentido. Então é muito, muito mesmo, digamos que aquela pessoa pé no chão, que precisa comprovar por si mesmo, vivendo a experiência para poder acreditar. Então a corrente empirista tem a ver com isso. A causa do conhecimento sensível é a coisa externa, do modo que a sensação e a percepção são efeitos passivos de uma atividade dos corpos exteriores sobre o nosso corpo. O conhecimento é obtido por soma e associação das sensações na percepção e depende da frequência, da repetição e da sucessão de estímulos externos e de nossos hábitos. Ou seja, isso aqui tem a ver muito com quando aprendemos uma coisa pela repetição. Por exemplo, aqui quando fala de sucessão de hábitos, de percepções, isso tem a ver também com, por exemplo, quando um treinador destra um animal. Ele faz muito isso, faz muito uso da repetição e faz o animal passar pela experiência. Tudo é treinado repetidas vezes, até aquilo se consolidar. Isso tem a ver com essa concepção empirista. Vamos aqui finalizando esse tópico aqui sobre a concepção racionalista, o que é que vem assim. Para os racionalistas, a sensação e a percepção dependem do sujeito do conhecimento e a coisa exterior é apenas a ocasião para que tenhamos a sensação ou a percepção. Nesses casos, o sujeito é ativo e a coisa externa é passiva, ou seja, sentir e perceber são consequências da capacidade do sujeito para decompor um objeto em suas qualidades, seria a sensação, e recompô-lo, dando-lhe organização e significação, que seria a percepção. A passagem da sensação para a percepção é aqui realizada pelo entendimento do sujeito do conhecimento. Nesse caso aqui, ele destaca mais na concepção racionalista, é como se o sujeito, ou seja, a pessoa que vive a experiência, fosse mais importante do que a experiência em si. Depende muito de como a pessoa percebe a experiência para os racionalistas. Veja só aqui o que eu trouxe fiz uma síntese aqui dessas duas concepções. É sobre o tópico lá, as perspectivas do empirismo e o racionalismo. Para a concepção empirista, o conhecimento está ligado à experiência. Tudo pode ser aprendido através dos sentidos, não usa métodos científicos. Foi aquilo que eu falei, para essa concepção aqui, deixa eu ver se eu consigo deixar aqui numa página só. Ela não faz muito uso de pesquisas, tá? De metodologias, tudo tem que ser ao pé da letra, para o empirista. Tudo tem que ser visto mesmo como experiência, ao pé da letra. Não faz uso de teoria, essas coisas. Já para a concepção racionalista, vamos só, o que eu trouxe resumindo ali os tópicos do livro. Para o racionalista, a sensação e a percepção dependem do sujeito do conhecimento. Aquilo que eu falei é como se o sujeito fosse o papel principal ali, o ponto principal. As coisas externas são apenas a ocasião para que tenhamos a percepção. O sujeito é visto como mais importante do que a experiência em si. Tá? Então, isso aqui que eu fiz aqui, esse resumo, é o que eu quero que eu acho interessante se vocês pudessem copiar, para aí quando a gente for responder aquelas atividades lá, tudo já esteja mais claro. Me diz lá se vocês não conseguirem copiar, porque aqui não dá para eu deixar tudo de uma vez aqui da forma que eu fiz aqui. Eu acho que eu vou deixar isso aqui. Vão pausando o vídeo, eu vou passando aqui em detalhes e vocês pausam o vídeo, porque eu estava pensando em deixar esse arquivo em PDF, mas vou deixar assim mesmo. Sobre a sensação e percepção, concepção de cada uma. Vão pausando o vídeo aí e copiem isso aí. E a perspectiva do empirismo e do racionalista, que são essas duas concepções aí
importante nesse tópico, a concepção empirista e a concepção racionalista. Então é isso, pessoal. Eu deixei essa aula só com esses dois tópicos mesmo, para ficar uma coisa mais didática, mais fácil da gente poder compreender. Eu sei que esses dias vocês estão recebendo muitas atividades, tá? Então, assim, o professor também pensa muito em vocês e não sobrecarregar muito, tá? Mas, assim, eu queria que vocês assistissem essa aula e lá na parte de comentários, deixa algum comentário lá, o que vocês acharam. Não só o que vocês acharam, mas o que vocês conseguiram entender, tá? Se essa forma aqui de explicar, fazendo esses resumos, vocês conseguem acompanhar. Deixa lá um comentário sobre o conteúdo da aula, tá? Para poder eu saber que vocês realmente assistiram a aula e conseguiram assimilar alguma coisa, tá certo? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui.